anteriores estão disponíveis. É só você colocar no Google mesmo, série de sermões em Lucas. Você vai encontrar e aprender mais com riqueza de detalhes acerca do ministério de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Quem localizou o texto, diga: eu amo a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga a ela que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para te adorar, mas também para ouvir aquilo que tu tem a falar ao nosso coração. Meu Deus, abre o nosso entendimento, abre os nossos corações, Jesus amado, para recebermos a ministração da tua palavra. Assim, Senhor Jesus, nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meu irmão e minha irmã, esse pequeno texto que nós fizemos a leitura, alguns versículos, nos falam acerca de uma mulher que estava muito atarefada, uma mulher que estava super ocupada, uma mulher que estava muito agitada. É uma verdade. E toda essa agitação, todo esse atarefamento, toda essa ocupação dessa mulher estava trazendo a ela alguns prejuízos. E o primeiro prejuízo que essa superocupação estava trazendo àquela mulher é que tudo aquilo estava atrapalhando a sua relação com Jesus. Jesus era amigo de Marta. Jesus era amigo daquela mulher. Jesus tinha livre acesso à casa dessa mulher. Não é o único texto em que Jesus resolve fazer uma visita, resolve adentrar a casa dessa mulher. Você vai ver isso em outros textos da Bíblia. Jesus tinha uma boa relação com essa mulher. Mas essa mulher, diz o texto, meu irmão e minha irmã, que ela estava tão atarefada que não conseguia dar a Jesus a atenção que ele merecia. Jesus estava na casa, mas Marta estava ocupada fazendo outras coisas. Jesus estava na casa, mas Marta permanecia indiferente para com a presença de Jesus. Quantas pessoas nos dias de hoje, meu irmão e minha irmã, vivem como essa mulher, estão como essa mulher, vivendo uma vida de agitação, vivendo uma vida atarefada. Parece que uma das coisas que a gente mais costuma ouvir das pessoas: eu não tenho tempo para nada. As pessoas estão sempre apressadas, andando para um lado, andando para o outro, fazendo uma coisa, fazendo outra, impaciência no trânsito,
uma pressa, uma correria. As pessoas estão tão ocupadas com seus afazeres, com as suas tarefas, com o seu cotidiano, que isso tem trazido um prejuízo a essas pessoas. E prejuízo esse, em primeiro lugar, com relação ao seu relacionamento com Jesus. Tem gente, meu irmão e minha irmã, que anda tão ocupado que não tem mais tempo para Jesus. Tem gente que anda tão ocupado, tão atarefado, que não tem mais um tempo para dedicar a Jesus. Tem gente que está tão atarefado que não tem mais tempo de orar, não tem mais tempo de ler a palavra, não tem mais tempo nem de vir para a igreja, nem no domingo. Atarefada, é muita coisa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, meu Deus, eu tenho, esqueci, meu Deus, é um atarefamento. Meu irmão, e Jesus ficou em último plano. Passa semana, passa dia, passa mês, e a relação com Jesus está cada vez mais distante, está cada vez mais longe. Jesus está totalmente perdido diante de tantas multitarefas que essa pessoa tem vivenciado. Tem pessoa que anda tão atarefada, meu irmão e minha irmã. Aqui não, ainda bem, mas tenho visto isso em algumas outras igrejas que eu tenho ido pregar aqui e acolá. Que enquanto eu estou pregando, eu percebo que o corpo da pessoa está no culto, mas a cabeça está em outro lugar. Eu percebo em alguns cultos que eu tenho andado por aí, aqui não, que a nossa igreja é uma bênção, graças a Deus. Mas eu tenho percebido em alguns lugares que eu tenho andado pregando, ministrando, que a presença de Deus está ali palpável. Jesus está na casa, mas a pessoa está indiferente com relação à presença de Jesus, porque a sua cabeça está pensando em outras coisas. É possível que até dentro da igreja ela esteja com o presente, mas com o celular, resolvendo as coisas do trabalho de amanhã, resolvendo as coisas que tem que fazer na semana. Esse multiatarefamento está atrapalhando a relação das pessoas com Jesus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55 e versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque chegará um dia, meu irmão e minha irmã, que você não vai ter toda essa liberdade. Chegará um dia que Ele já vai ter retornado para buscar o seu povo, e aí será tarde demais. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos capítulo 8 verso 36: de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Que proveito tem, meu irmão e minha irmã, você ser um empresário de sucesso? Você está andando de Hilux, você está conseguindo pagar os boletos em dia, você está fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, estudando, malhando, está com a barriga do tanquinho forte, mas a vida espiritual com Deus é uma verdadeira negação. Jesus está distante, não há tempo para Jesus. Jesus está de escanteio, Jesus está fora do cotidiano, não há espaço na agenda, não há espaço no dia a dia. Jesus está longe, a presença de Deus não é mais uma prioridade. Mas em segundo lugar, meu irmão e minha irmã, todo aquele atarefamento daquela mulher estava também atrapalhando a relação dela com as pessoas. Porque o texto nos dá a entender que aquela mulher não estava apenas agitada, ela não estava apenas atarefada, aquela mulher também estava estressada. Eita Jesus! E ela estava estressada com Jesus e com Maria. Estava estressada com seu amigo e com a sua irmã. Ou seja,
todo aquele atarefamento daquela mulher trouxe a ela um prejuízo nas suas relações. Estava estressada. Veja como ela está falando com Jesus aqui, meu irmão e minha irmã, no versículo de número 40, ela está dando um carão em Jesus. O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga lá e para ela vir me ajudar. Todo esse estresse dessa mulher é injusto, porque Jesus está ali no cumprimento da sua missão. Jesus está ali ensinando a palavra, porque foi para isso que ele foi enviado. E Maria também está ali aproveitando a oportunidade. Não era todo dia que Jesus estava ali naquela casa. Ela estava aproveitando a oportunidade, desfrutando desse momento. Então nenhum dos dois estavam cometendo algum erro para que fossem repreendidos por aquela mulher. Mas aquela mulher, meu irmão e minha irmã, devido às suas muitas atividades, estava perdendo o seu equilíbrio emocional, estava se estressando. Quantas vezes, assim como essa mulher, nós ficamos tão sobrecarregados de tarefas, ficamos tão ligados no 220, que nós achamos que todas as pessoas têm a obrigação de estarem naquele nosso mesmo ritmo, e acabamos se estressando com as pessoas, acabamos perdendo a nossa paciência. Eu li um livro alguns anos atrás chamado O Poder da Esperança, de uma autora chamada Julian Melgoza, e ela apresenta o estresse como o acúmulo do presente. É muito interessante a forma como ela simplifica as doenças emocionais. Depressão ela chama de acúmulo do passado, ansiedade é excesso do futuro, estresse ela chama de excesso do presente. Quando você está tão acumulado de coisas para fazer, que aquilo começa a afetar as suas emoções e as suas relações. Porque uma pessoa estressada, ela se estressa com um amigo, ela se estressa com um menino, ela se estressa com o cônjuge, e aí, meu irmão, e tome grito, e tome zoado, e tome palavrão, fica em desequilíbrio. Meu irmão e minha irmã, você precisa controlar, gerir, gerenciar o seu tempo, as suas atividades e, sobretudo, as suas emoções. Porque de nada adianta, meu irmão, você ser um empresário de sucesso, um profissional de sucesso, mas não ter mais uma boa relação com seus amigos e a sua família. De nada adianta você estar com o bolso cheio de dinheiro, mas dando nomes, cada um pior do que o outro, para os seus filhos e para o seu cônjuge. Meu Deus. Ainda bem que aqui não, que aqui a igreja metodista é uma igreja que tem mantido, desenvolvido boas relações, mas temos visto cada situação por aí, meu irmão e minha irmã. Tem uma história aí que alguns pregadores começam a contar de uma criança que chegou no culto, depois do culto abençoado, ele ficou puxando aqui o paletó do pastor e disse assim: pastor, eu queria que o meu papai morasse na igreja. E aí o pastor: mas por que, menino? Rapaz, porque aqui na igreja o meu pai é tão bom. Ele fica bem mansinho, calado, sentado, fecha o olho, chora. Mas quando chega em casa, ele vira um jumento. Ele fala um monte de palavrão comigo e bate na mamãe. E meu Deus do céu, tem como arranjar, pastor, um lugarzinho aqui dentro da igreja pra gente morar aqui dentro da igreja, que é pra ver se o meu papai... Eita Jesus, ô glória. Tem como dar um glória a Deus aí, meu irmão? Se não der para dar um glória a Deus, diga pelo menos um ai, aleluia. Eita Jesus. Jesus percebeu que aquela mulher não estava bem. Jesus percebeu. E Jesus, percebendo que aquela mulher estava com problemas, ele resolve de alguma maneira ajudar aquela mulher.
encontrar um caminho de cura, encontrar um caminho de restauração para a vida daquela mulher. E quem sabe, meu irmão e minha irmã, você tenha chegado até aqui esse lugar nessa noite como uma Marta, atarefado, agitado, estressado, cheio de problemas, cheio de coisa. Eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Jesus está aqui para te orientar a um caminho de cura. Jesus está aqui, meu irmão e minha irmã, para restaurar a tua vida, para restaurar as tuas emoções, para restaurar o teu coração, para restaurar até mesmo o teu cotidiano, porque Ele é o Senhor de tudo. Ele é Senhor de tudo. E eu quero aqui, meu irmão e minha irmã, olhando para esse texto, tentar extrair algumas lições de como Jesus ajudou Maria diante desse seu dilema que ela estava enfrentando. E a primeira coisa que Jesus vai fazer na vida daquela mulher é apresentar um diagnóstico para o problema dela. Se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, abra comigo no verso 41. A parte A vai dizer o seguinte: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda ansiosa e preocupada com muitas coisas. Jesus percebeu que a raiz de todo aquele estresse, de toda aquela agitação, de todo aquele atarefamento, a raiz de tudo estava na ansiedade do coração de Marta. Marta não estava atarefada, meu irmão e minha irmã. Na verdade, ela estava se atarefando para fugir da sua ansiedade. E a ansiedade é um mal terrível. A palavra original bíblica para ansiedade, que Paulo nos traz do grego, é o termo merimna, que significa estrangulamento, sufocamento. A pessoa que lida com o problema da ansiedade é uma pessoa que vive sufocada, é uma pessoa que vive estrangulada. A mente dela não consegue parar quieta. A pessoa sofre com comportamentos compulsivos, preocupações excessivas, medos exagerados, dificuldades para dormir. E quantas pessoas nós temos nos dias de hoje, meu irmão e minha irmã, que sofrem desse mal da ansiedade? Augusto Cury, grande escritor, grande autor, psiquiatra, em seus livros ele costuma falar sobre a grande síndrome do século 21, a síndrome do pensamento acelerado. O pensamento da nossa geração está acelerado por causa da ansiedade. Os ansiolíticos, remédios para a ansiedade, são os mais vendidos no mercado farmacêutico. As pessoas estão sofrendo com ansiedade. As pessoas não conseguem dormir. As pessoas não conseguem se concentrar. As pessoas não conseguem mais viver, porque estão sufocadas pela ansiedade. E por isso procuram estar se ocupando, se atarefando, buscando preencher, buscando corresponder, buscando fugir dessa ansiedade. Ah, meu irmão e minha irmã, e por mais que os psicólogos possam ajudar, por mais que os medicamentos possam amenizar, somente Jesus pode trazer a cura e a restauração completa para a ansiedade. A Bíblia diz em 1ª Epístola de Pedro, no capítulo 5, verso 7, lança sobre ele, lança sobre o Senhor a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O termo lançar significa realmente jogar, como se você estivesse se livrando, lançando aquilo que te atormenta, aquilo que te sufoca, aquilo que te estrangula aos pés do Senhor, e confiar plenamente, totalmente nos cuidados dEle.
Ah, meu irmão e minha irmã, como é difícil para as pessoas, porque isso requer fé. Nem todo mundo tem fé suficiente para entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos e compreender que ele não está ali sozinho. Deus está ali com ele. Ele pode conversar com Deus. Aleluia, Deus. E ele pode jogar as preocupações dele aos pés do Senhor. E ele pode confiar nos cuidados do Senhor. E ele pode encontrar no Senhor a restauração plena e verdadeira para a sua vida. Agostinho, um dos pais da igreja do século 4 e 5, chegou a tirar uma conclusão muito forte acerca da ansiedade. Ele chega a dizer em seus pensamentos que o oposto da alegria não é a tristeza. O oposto da alegria é a ansiedade. Isso é muito forte. Porque nós achamos que o oposto da alegria é a tristeza. Ele, não é a tristeza. Existe algo pior do que a tristeza. É a ansiedade. A ansiedade mata, a ansiedade sufoca, a ansiedade estrangula. Mas o mesmo Agostinho, ele vai tirar uma conclusão extraordinária. E em uma das suas frases célebres, ele chega a dizer que nós fomos criados por Deus e para Ele, e o nosso coração inquieto só encontrará repouso na presença dEle. É somente na presença de Deus, meu irmão e minha irmã, que o seu coração inquieto, que a sua mente acelerada encontra o repouso, a cura e a restauração que ela precisa. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, verso 28, nas palavras de Jesus, Ele está chamando aqueles que estão cansados, Ele está chamando aqueles que estão sobrecarregados, e Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes oferecerei alívio, e achareis descanso para as vossas almas. Ah, meu irmão e minha irmã, se você anda ansioso, corra para os pés de Jesus. Ah, meu irmão e minha irmã, se você anda sufocado, corra para os pés de Jesus. Para de estar contando teus problemas nas redes sociais, meu irmão e minha irmã. Só vai servir para as pessoas estar tirando chacota de você. Para de estar contando os teus problemas para qualquer pessoa, para o fulano, para o ciclano, beltrano, que vai estar levando o teu problema de um lado para o outro, para as pessoas estarem falando mal de você. Cristo nessa noite, através da sua palavra, está nos oferecendo um caminho de cura. Você ainda pode dobrar os seus joelhos e jogar tudo aquilo que te atormenta, tudo aquilo que te preocupa aos pés do Senhor, porque Ele quer cuidar de ti. A Bíblia diz no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guia-me pelas veredas da tua justiça e leva-me até as águas tranquilas. Existem águas tranquilas de Deus para a tua alma na presença do Senhor. E é nessas águas terapêuticas, meu irmão e minha irmã, que você pode mergulhar e encontrar cura, que você pode encontrar refrigério, que você pode saciar a sua sede, que você pode ser transformado pelo poder de Deus. Mas em segundo lugar, meu irmão e minha irmã, Jesus vai apresentar esse caminho de cura para essa mulher. No verso de número 42, acompanhe comigo. Jesus vai dizer para ela: apenas uma é necessária. Ele diz: você anda ansiosa com muitas coisas, mas somente uma coisa é necessária. E que coisa é essa que é necessária? Ele vai apresentar um caminho para ela. Ele vai apresentar um exemplo. Ele vai mostrar Maria e vai dizer: e Maria escolheu a boa parte. Maria estava ali, meu irmão e minha irmã, aos pés de Jesus. Maria não estava como Marta, agitada, atarefada, não. Ela estava descansando, repousando aos pés de Jesus, e ouvindo
a sua palavra, o seu ensino, ouvindo a sua orientação. Abrindo um parênteses aqui, Maria era alguém que sabia desfrutar desse lugar. Maria era alguém que sabia acessar esse ambiente. Você vai ver em pelo menos 3 versículos da Bíblia, Maria aos pés de Jesus. Maria está aos pés de Jesus em João capítulo 11, verso 32 e 33. Ela está aos pés de Jesus chorando e sendo consolada por causa da morte do seu irmão Lázaro. Em João capítulo 12, verso 3, Maria agora vai estar aos pés de Jesus, adorando e agradecendo a Ele pelo milagre. E ela vai derramar nos pés de Jesus as suas lágrimas, vai derramar aos pés de Jesus um perfume que vai encher toda a casa. E agora nesse texto, Maria está aos pés de Jesus, aprendendo dele a sua palavra. E Jesus está olhando para Marta e dizendo: Marta, olhe para Maria. Maria está sendo curada. Maria está tomando o seu medicamento de cura. Ela está aos meus pés, aprendendo de mim que sou manso e humilde de coração. Ela está aos meus pés, ouvindo a minha orientação, ouvindo a minha palavra, ouvindo o meu direcionamento. Ela está aos seus pés, lançando as suas ansiedades e preocupações. E eu estou aqui cuidando dela. Meu irmão e minha irmã, Jesus não está aqui condenando o trabalho de Marta. Jesus está aqui exortando acerca da prioridade de Marta. A Bíblia não condena o trabalho de forma alguma, mas o que a Bíblia condena é a sua prioridade. O que você tem colocado como prioridade na tua vida, no teu dia, no teu cotidiano? O que é prioridade? Qual a primeira coisa que você faz? Qual é a coisa que você dá mais ênfase? Isso é a tua prioridade. Se Deus, se a presença de Jesus, se orar, ouvir a sua palavra, não é mais uma prioridade de você, não é mais uma prioridade para você, isso significa que você está deixando de lado a melhor parte. A melhor parte. Porque existem coisas que são importantes, mas existem outras coisas que são necessárias. E nós podemos muito bem viver sem coisas importantes, mas é impossível nós vivermos sem as coisas necessárias. Você consegue viver desempregado, sim ou não? Sim? Quantos aqui estão desempregados ainda? Traga a sua carteira de trabalho, que Deus está abrindo porta na quarta-feira, viu? Nós vamos ungir e orar. E você está vivo aí, desempregado. Mas eu pergunto a você: você consegue viver sem se alimentar durante 2 ou 3 dias? Você consegue viver sem se alimentar um dia? Não, sabe por quê? Porque trabalhar é algo importante, mas se alimentar é algo necessário. Quando Jesus está falando que Maria escolheu a melhor parte, Jesus está aqui falando de algo necessário para a nossa vida. Assim como o alimento físico é necessário para o nosso organismo, o alimento espiritual é necessário para a nossa alma. Está aos pés do Senhor Jesus, oração, ouvir a sua palavra, se alimentar da sua orientação divina, são coisas necessárias. E se você for deixando isso de lado, sacrificando aquilo que é necessário no altar daquilo que é apenas importante, o que vai acontecer é que você vai morrer espiritualmente. Você vai ficar fraco, você vai ficar doente, você vai ficar estressado, você vai ficar depressivo, você vai ficar ansioso. Você vai trazer doenças para a sua alma que irão te sufocar, te destruir até mesmo chegar a te matar.
Porque você está abrindo mão daquilo que é necessário. Meu irmão e minha irmã, oração é oxigênio. Palavra de Deus é alimento. Você não pode de maneira alguma abrir mão da sua vida de intimidade com Deus, da sua vida de oração, da sua vida de leitura da palavra de Deus. É por isso que tem tanto crente aí morto espiritualmente. É por isso que tem tanto crente aí que não consegue mais nem vir para a igreja. É por isso que tem tanto crente aí que quando você vai visitar, ele bota a culpa no pastor, bota a culpa no pastel, bota a culpa na igreja, bota a culpa em todo mundo. Mas se você for perguntar como é que está a vida dele de oração, de leitura da palavra, está morto espiritualmente. Não negocie a sua vida devocional. Dê um jeito, tenha isso como prioridade na sua vida. Porque é isso que vai fazer com que você sobreviva diante de tantas pressões do nosso cotidiano. Eu tenho certeza que você tem emprego, você tem uma família, você tem boletos para pagar. Tudo isso são pressões. E se você, meu irmão e minha irmã, não tiver uma vida devocional, não estiver alimentado com o seu combustível espiritual, você não vai conseguir resistir a essas pressões. Você vai adoecer. No ano passado, eu estava com a minha esposa acidentada, uma criança pequena. Eu estava pastoreando, trabalhando, e com muitas e muitas atribuições. E eu vi um colega meu, dentro da viatura, quase tirar a sua própria vida. Se Deus não tivesse nos dado graça ali para conduzir a situação, a gente tinha acompanhado um verdadeiro desastre. E após esse ocorrido, o psiquiatra do batalhão me chamou para conversar, porque ele ficou preocupado se o meu colega aconteceu aquilo com ele. Ele entendeu que eu poderia estar correndo perigo. E ele perguntou para mim: como está a vida? Eu: rapaz, a minha vida, eu venho trabalhar, eu estou com a esposa doente, eu estou com uma criança pequena, eu estou com muita dificuldade financeira, eu tenho que ir para Fortaleza 2 a 3 vezes fazer o tratamento da minha esposa, e além disso eu tenho que pastorear. E ele perguntou, e ele ficou assustado olhando para mim e disse: como que você consegue dar conta? Eu disse para ele: eu vou te contar o meu segredo. Todos os dias eu adianto o meu relógio para me acordar 1 hora antes, para me dobrar os meus joelhos, lançar as minhas preocupações e ansiedades na presença do Senhor e me alimentar da sua palavra. E eu disse para aquele psiquiatra: os meus problemas não sumiram e não vão sumir, mas Deus tem me dado graça para superar. Quando nós vivemos uma vida devocional, meu irmão e minha irmã, pode se levantar o capeta, pode se levantar o diabo, pode se levantar o demônio, pode se levantar a doença, pode se levantar o que for, Deus ele vai te fortalecer, Deus ele vai te equipar, Deus ele vai te dar armadura, Deus vai te dar graça para andar sobre as águas, para abrir o mar vermelho, para atravessar as montanhas, para suportar todas as adversidades. E o nome do Senhor ser glorificado. O que nos falta é o combustível. O que nos falta é essa armadura do Espírito Santo. E essa armadura, meu irmão e minha irmã, que Jesus quer te dar nessa noite. Não negocie a sua vida devocional. Não negocie a sua vida de oração. Não negocie a sua vida de leitura da palavra. Dê um jeito, crie um tempo, acorde mais cedo, negocie o horário do almoço, mas dê um jeito. Não deixe de se alimentar daquilo que é necessário para a vida. Mas qual a razão que Jesus vai dar? Em terceiro lugar, para que Marta fizesse como Maria. A razão que Jesus vai oferecer
é que aquilo que Maria escolheu priorizar seria algo que jamais lhe seria tirado. E aqui que eu encerro, você vem para o texto comigo, o verso 42, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, tudo aquilo que nós temos na presença de Deus é algo eterno para as nossas vidas. Aleluia. Todas as outras coisas são coisas passageiras. Todas as outras coisas podem ser arrancadas de nós. Você prioriza o seu trabalho, trabalha, vai ignorando Deus, mas vai chegar o dia que você pode ser demitido. Vai chegar um dia que você adoece, o seu patrão simplesmente vira as costas para você e você passa a não ter valor nenhum. Às vezes você prioriza tantas coisas, você prioriza coisas futebol, você prioriza política, você prioriza os prazeres da vida, mas todas essas coisas são coisas que podem ser arrancadas de você. Seu político pode perder, seu time de futebol pode levar uma goleada, e é bom que eu mando de você. Os prazeres que você tanto busca não preenche nada. Na mesma hora vem o vazio. Todas as coisas que os seres humanos buscam e correm desesperadamente atrás são como líquidos que derretem entre os nossos dedos. São coisas temporais, são coisas passageiras. Mas cada minuto que você está diante da presença do Senhor, cada hora do seu dia que você decide dedicar a Deus em oração, você está armazenando tesouros e riquezas espirituais que jamais serão arrancadas de você. Nada pode nos separar do amor de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 38, verso 35: quem nos separará do amor de Deus? Essa pergunta que Paulo faz. Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Ou espada? Ele vai dizer: nada, nenhuma dessas coisas, nada pode nos separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus é algo eterno. A presença de Deus é algo eterno. Nada passa. E enquanto você está ali, meu irmão e minha irmã, na presença de Deus, você está se alimentando da eternidade. Somente a presença de Deus tem o tamanho exato do vazio do coração do homem. Somente a presença de Deus tem o alimento necessário para a fome eterna dos nossos corações. A Bíblia diz em Salmo 16, verso 11, que na presença de Deus há fartura de alegria. Se a ansiedade é o oposto da alegria, na presença de Deus há fartura de alegria. Em João 10,10 diz que Cristo veio para nos dar vida, e uma vida abundante. Cristo tem uma vida abundante para você. Cristo tem algo melhor para a tua vida do que aquilo que você tem buscado no mundo. Cristo quer te dar vida eterna e uma vida em abundância. Cristo quer te dar uma alegria que jamais vai passar, uma felicidade genuína. Cristo quer te dar algo extraordinário, um propósito e um destino da parte de Deus. Aleluia. Eu quero perguntar nessa noite: quantos desejam receber essa vida eterna de Deus? Quantos desejam se render aos pés do Senhor nessa noite? Quantos desejam entregar não somente as suas preocupações, mas a sua vida para Ele essa noite? Quero convidar a igreja a se colocar de pé e convidar você